Irmãos e irmãs, muchachos e muchachos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, e é justamente sobre família que nós vamos conversar neste vídeo. Eu quero apresentar a você uma reflexão muito importante a respeito da família, da importância da família. E te convido para ficar comigo até o final desse vídeo, também já agradecendo a todos os inscritos, as pessoas que já estão acompanhando as nossas publicações. Muito obrigado àqueles que têm aqui constantemente feito comentários nos nossos vídeos. Isso enriquece as nossas publicações, de alguma maneira nos motivam a cada dia melhorar e de alguma maneira apresentar sempre a você um conteúdo que traga uma reflexão e que te ajude a crescer como pessoa, como cristão, enfim, que melhore a sua vida. Eu quero agradecer especialmente cada um dos nossos inscritos. Você que está aqui na cidade de Planaltina de Goiás, em torno de Brasília, você que está em outros estados, e nós temos inscritos de outros estados, um abraço para o meu amigo do Cristão Literário, que se não me engano é do Ceará, e aí também descobri que nós temos inscritos no estado da Bahia, Jeane, Cássia, todos vocês que estão em outros estados, que Deus abençoe vocês. Vocês não sabem da alegria que eu tenho pelo fato de entender que essas publicações elas podem alcançar pessoas em vários lugares da nossa nação. Deus abençoe você. E você que está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, porque ao fazê-lo toda semana você receberá uma reflexão a respeito da Bíblia Sagrada, que eu chamo de gota de teologia, também uma dica de leitura, e assim nós vamos refletir nessas reflexões, tendem a nos fazer melhorar. Então, faça essa inscrição, também ative o sininho e assim as próximas publicações você vai ser notificado. Então vamos ao que interessa, conversar um pouquinho com você a respeito de família. Eu quero aproveitar que no dia 15 comemora-se internacionalmente o Dia Internacional da Família. Então a ONU, no ano de 1993, a partir de duas resoluções, a 37 e a 247, eles estabeleceram que era necessário comemorar o Dia da Família, ou pelo menos trazer uma nota a respeito dessa instituição tão importante que é a família. E hoje, eu não sei qual dia você vai ver esse vídeo, mas hoje também, 18 de maio, comemora-se, na verdade, a criação de uma lei muito importante, que é a lei contra o abuso de crianças e adolescentes, especialmente contra o abuso sexual de vulneráveis, de crianças e de adolescentes. É a lei 9.970 do ano de 2000, do dia 17 de maio desse mesmo ano. Então promulgou-se essa lei do combate contra essa violência. Então nessa reflexão sobre família, nós também vamos tratar desse importante assunto. Então fica comigo até o final desse vídeo, que por certo isso pode agregar valores e pode solidificar ainda mais a sua família. Eu convido você para a reflexão que vem do Salmo de número 128. Esse salmo ele trata a respeito da constituição da família. Ele começa dizendo que feliz é a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, feliz o ser humano que teme ao Senhor, porque ele comerá dos frutos produzidos pelo seu próprio suor, pelo trabalho da sua mão, ele irá bem e tudo que ele fizer lhe trará felicidade. E ele continua dizendo que, no caso do homem, a sua casa será conduzida por uma mulher que estaria ali naquele ambiente, conduzindo os seus filhos à semelhança de uma planta solidificada, plantada, e as crianças agora estariam em volta da mesa como uma planta que é plantada num ambiente sólido, consistente, fértil e que vai produzir o fruto. Eu convidar você para pensar a respeito da importância da família. Veja o projeto de Deus. O primeiro não é bom da Bíblia, ele aparece quando Deus vê o ser humano, o Adão, sozinho. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí ele estabelece essa boa relação do homem com a mulher. E aí você pode estar se perguntando, você que não é casado, mas caiu nesse vídeo, e eu, pastor Ivonaldo, que não namoro, que não sou casado e por enquanto não estou pensando nisso. O apóstolo Paulo, conversando com a sua comunidade, especialmente a comunidade dos Coríntios, no capítulo 7 dessa primeira carta, ele diz, olha, a minha vida é conduzida como um solteiro, né? E aí o termo para isso é celibatário. Ele não se envolveu com uma pessoa do sexo oposto, não constituiu família, tampouco teve uma atividade sexual ativa ao longo do seu ministério, porque ele entendeu
que está livre lhe traria melhor benefício para o trabalho do Senhor. No entanto, nessa mesma orientação, ele faz uma observação dizendo que se a pessoa não consegue viver assim, se você não recebeu esse dom de Deus, eu entendo que isso é um dom de Deus, porque o projeto de Deus é que o homem deixe o seu pai e deixe a sua mãe e ele constitua uma nova família, tornando-se um único corpo, um único ser com a sua esposa. Então, se não é possível viver assim, o ideal é que se case. Então, eu quero conversar com você a respeito, nesse instante, a respeito da importância do casamento. Ele é bênção de Deus. Ele é bênção de Deus. Ele é um projeto que Deus estabeleceu para que o homem não fique só e a mulher não fique só. O Salomão, proverbialista, ele disse, é melhor serem dois do que um, porque se porventura um cair, por certo o outro ajuda, o outro levanta. Se forem dois, um aquece o outro. E aí nós vamos ver os benefícios que existem de estarem juntos, um homem e uma mulher. No entanto, o salmista, quando ele disse, feliz é a pessoa, o homem que teme ao Senhor, ele comerá do fruto do seu trabalho e tudo lhe irá bem, tudo encaminhará-se bem, provavelmente ele também considerou os percalços. E o matrimônio, a família tem inúmeros percalços. Toda casa tem isso, todo lar experimenta isso, toda família experimenta isso. Então nós estamos tratando de família não porque temos uma família perfeita. Não, a ideia não é essa, é porque entendemos que não existe família perfeita. Ao contrário, existem famílias que lutam aguerridamente para se manterem unidas em unidade. Então, pensando nos cônjuges, automaticamente o que se estabelece nessa convivência também é a relação para aqueles que têm filhos, é a convivência com os filhos. E aí a gente tem que se desdobrar para, de alguma maneira, conciliar o amor conjugal e, ao mesmo tempo, o amor paternal, o amor materno, essa unidade tão importante. Dá trabalho? Demais. Às vezes nós ficamos, de alguma maneira, nervosos. Tudo isso faz parte do processo da casa. E por isso Paulo, conversando com seu pupilo Tito, dentre as muitas orientações que ele deu, ele trata do poder do amor. E ele diz que as mulheres mais experientes, elas devem se tornar exemplo para poder ensinar as mais novas como amarem os seus maridos. Então, uma família feliz, ela não vai adiante sem que haja a importante ação do amor de ambas as partes, tanto dos cônjuges entre si, tanto dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Então, pensando nessa convivência da casa, eu quero convidar você para pensar que os conflitos da sua casa, eu acredito que todos os conflitos dos lares, eles apenas mudam de endereço. Então, toda casa tem conflito, todo esposo tem conflito com a sua esposa, toda esposa tem conflito com o esposo, todo pai tem conflito com o filho e filho com os pais. Mas o que devemos fazer é, de alguma maneira, entender o que o salmista diz. Primeiro ponto, temer ao Senhor. O cônjuge que teme ao Senhor, ele trata, de alguma maneira, na sua mente, o seu cônjuge, no sentido de que Deus a deu, no caso do homem, e que ela também entende isso, que Deus deu ele como um presente. Assim, nós entendemos que tudo que vamos possuir dentro dessa unidade segura chamada casamento é um presente de Deus. Os filhos se tornam um presente de Deus. E eles são a semelhança de plantas que estão num terreno fértil, terreno apropriado, e que no tempo certo eles também vão produzir os seus frutos e que trarão inúmeras alegrias. Então, pensando nisso, pensando nessa convivência, veja a importância da família. Nenhum homem consegue viver só bem. Algumas pessoas, elas tentam e resistem contra isso, mesmo não tendo recebido esse dom, e nos instantes de reflexão acaba se dando conta de que perderam ou estão perdendo grande oportunidade de consolidar a sua família. Então, amigo, amiga, você que está casado, mantenha-se assim. Esses são dias difíceis, lute, invista, persevere. É interessante que essa pandemia que surgiu inicialmente na China, ela também trouxe de lá algumas reflexões importantes com esse vírus. Por exemplo, no ano de 2018, a China, ela já tinha levantado um estudo que, dentre 1000 pessoas, apenas 8 pessoas estavam dispostas a se envolver em um relacionamento conjugal. E o que essa pandemia
do ano de 2020 trouxe como resultado desse pensamento que já era anterior, de pelo menos 2 anos antes desse estudo. É que quando diminuiu o período de isolamento, aumentou drasticamente também, naquela região, centro da China, o índice alarmante de divórcios. Isso é um prejuízo para um lar, isso é um prejuízo para os pais, isso é um prejuízo para os filhos. De alguma maneira, esse não é o projeto de Deus, mas muitas famílias, infelizmente, vivem assim, estão vivendo assim. E aí eu parto para o segundo ponto dessa nossa reflexão, que inclusive hoje é, para mim, uma data muito importante, que é falar do abuso sexual. Infelizmente, isso é uma realidade, especialmente na nossa nação. O Brasil tem, inclusive, os meios para que hajam as denúncias caso isso esteja acontecendo e o diálogo não tenha resolvido, porque, infelizmente, muitas dessas situações elas são declarados crimes e é necessário que se tome algumas atitudes, tanto por parte dos pais, digo, o pai, a mãe ou algum responsável que sabe de algum ato nesse sentido. Então não é à toa que a Lei 9.970 ela foi estabelecida no dia 17 de maio do ano de 2000, porque a cada dia que passe, a cada semana que passe, a cada mês que passe, a cada ano que passa, crianças de ambos os sexos estão sendo molestadas, violentadas, isso no seio do ambiente que deveria ser o seu lugar de proteção. Isso é muito triste, porque o salmista diz que esse seria um ambiente alegre, em que o pai que teme ao Senhor viveria bem a partir do suor do seu rosto, ele manteria a sua casa abastecida e ele teria sua esposa como uma companheira para cuidar dos filhos e os filhos estariam protegidos como plantas cuidadas, regadas nesse solo fértil chamado família. Só que nós sabemos das dificuldades e que, infelizmente, isso acontece com muitas frequências em muitas famílias da nossa nação. Então eu quero, nesse momento, convidar você, mãe, convidar você, pai, especialmente você, adolescente, você criança, você jovem, você que faz parte de uma família e que sabe que esse ambiente deveria ser um ambiente de proteção, mas que corre o risco de, nesses dias, estar passando por essa situação desagradável. Eu oriento você a, primeiramente, a fé em Deus, mas também há uma ação necessária para as nossas vidas. Eu não tenho medo de dizer para você que, se porventura você está sofrendo algum tipo de violência, você deve procurar as autoridades, você deve procurar pessoas confiáveis para que possam te ajudar, porque isso é um crime, isso não pode acontecer. Então é por isso que existe essa lei, para combater isso que acontece desenfreadamente em muitas famílias, que deveria ser um ambiente de proteção, se torna um ambiente de constante abuso. Então existe quais meios você pode utilizar? Disque 100, você pode pegar qualquer aparelho celular e você consegue ligar no Disque 100, você consegue fazer uma denúncia de maneira anônima, sem se identificar, para que as autoridades competentes possam, de alguma maneira, tomar as atitudes necessárias. Então, esse é o principal meio, E você, que porventura caiu nesse vídeo e pode estar envolvido nesse tipo de situação, não como vítima, mas agora como agressor, eu queria dizer para você que Deus, Ele é o protetor da família. E, por certo, nenhum tipo de injustiça nesse sentido passará impune. Então, a minha orientação para você é: se arrependa, deixe isso. Se esse tipo de pensamento toma conta da tua vida, toma conta do teu pensamento, procure ajuda. Existe também especialistas para ajudar em contrapartida as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de delito. A saída para você, a solução para você. Então, eu gostaria de concluir esse vídeo convidando você, pai, para pensar na importância do seu papel, do meu papel como homem dentro de um lar. Igualmente, convidar você, mãe, para pensar na importância do seu papel como auxiliadora, como cuidadora dentro de um lar. E você, filho, como aquele que foi gerado num ambiente que é para ser um ambiente de proteção. Meu desejo com esse vídeo é, de alguma maneira, cooperar para que a sua família continue sendo abençoada. Desejo que nesse dia a paz de Jesus Cristo entre na sua casa, como diz Regis Danese na sua canção, entre na sua casa, entre na sua vida e modifique as estruturas que porventura não estão no seu devido lugar. O casamento é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus, a sua casa não pode ser apenas uma casa, ela precisa ser também um lar, um ambiente seguro,
um ambiente de proteção e, acima de tudo, um ambiente de propagação do reino de Deus. Eu espero, com essa reflexão nesse dia tão importante, convidar você para pensar a respeito da família. Ela é um projeto de Deus. Se porventura você deseja partilhar comigo alguma experiência, se porventura você deseja partilhar comigo algum motivo de oração, eu desejo de alguma maneira, mesmo talvez distante ou perto, me colocar à disposição para interceder em prol do seu lar, em prol da sua família. Que esse vídeo seja agregador para você e que ele de alguma maneira faça você pensar que Deus te criou para a felicidade. Ele te criou para o bem, para a paz e para o reino que é estabelecido em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um abraço fraterno. Se você acha que alguém precisa ouvir e ver esse vídeo, compartilhe com ele, com ela, e Deus abençoe a sua vida.